Olá, oi centelhas. Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Eu gosto desse que dá mais uma clareada. Gente, não sei se o áudio tá bom, mas essa é uma live aqui de última hora inspirada, que eu acabei de escrever um artigo sobre a aniquilação do ego. E esse artigo, ele é um pouco da minha, um resumo bem resumido, tipo uma gota da minha biografia na minha jornada de iluminação. Então esse artigo vai estar no ar, no site, muito em breve, para vocês lerem com atenção, com calma. Eu amo escrever, vocês sabem que eu sou escritora, eu gosto de escrever, gosto de ler, e veio uma inspiração tão grande em mim. E eu comecei a escrever sem parar esse artigo. O nome do artigo é A Aniquilação do Ego, ou Você tem medo de aniquilar o seu ego? Eu senti muita vontade de compartilhar isso com vocês, porque é pelo momento que eu estou vivendo e também porque pode ser útil para muita gente na jornada, né? Então, se o áudio não estiver bom, tô falando baixo, não tô falando muito alto, tô sem microfone, tá bem espontâneo aqui mesmo, tá? É só dizer. Então, foi o seguinte, gente, como veio essa inspiração para eu estar gravando essa live aqui, para eu ter começado a escrever o artigo, na verdade, a inspiração da live veio durante o artigo. Eu estava escrevendo o artigo, inclusive, acabei de enviar para o seu WhatsApp, viu, Gi, que trabalha aí com a gente, para botar no site o artigo, tá? Surgiu, eu estava aqui no meu Instagram, olhando as postagens, e tem uma página que eu gosto muito, que vocês já até sabem, né, que eu já indiquei, que é o Corvo Seco, que eles colocam áudios maravilhosos, lindos, não é só as palavras dos mestres, mas a forma artística que eles usam com o som, a imagem, a voz do cara, então tudo fica muito top, e eu durmo ouvindo muito o Corvo Seco. E amo os mestres. Eu já estudava esses mestres muito antes de existir esse canal. Amei saber que existe hoje, porque eu posso hoje estudar esses mestres. E recentemente eu tive um sonho que eu compartilhei com vocês aqui no Instagram, numa postagem, com o Robert Adams. Mas deixa eu explicar logo, porque essa live vai ter início, meio e fim, eu contando a minha trajetória. E da onde que surgiu esse tema aqui? Você tem medo de aniquilar o seu ego? Eu não quero deixar ninguém com medo, de jeito nenhum. É uma notícia muito boa, né? Então, estava eu aqui nesta tarde de sábado, olhando meu Instagram, quando vi uma frase do Ramana Maharshi, que eu amo, gente. Eu vou mostrar para vocês o altar que eu tenho aqui em casa, que é onde eu medito. Tem uma foto de Jesus, tem uma foto do Ramana Maharshi, uma foto do Papaji, enfim, alguns mestres iluminados, né? E tem uma frase do Ramana, que é uma frase que eu digo que é uma frase oculta, secreta. Eu nunca divulguei no canal e talvez não sei quando eu vá divulgar, porque eu sei que o dia que eu divulgar essa frase vai ter gente enlouquecida. Mas como? Dando parafusos então na mente, então eu prefiro guardar isso para depois, né? Estou pensando muito como fazer. Nem vou pensar muito, porque pensar muito dá espaço pro ego. Mas estou jogando para a fonte, para que venha uma inspiração de repente criar um grupo onde eu possa falar esses assuntos sem dar tilt na cabeça das pessoas que estão nos outros níveis. Gente, é complicado falar em níveis porque parece que a gente está diminuindo. E é por isso que eu vou falar minha história aqui para vocês nessa live, tá? Passo por passo, não é para diminuir ninguém, não é. Mas tem assuntos que são realmente mais fechados para o bem das pessoas, porque senão dá confusão mental, dor de cabeça, enfim. Mas eu vou explicar para vocês. Então, essa frase do Ramana está no meu altar. É uma frase que eu e o Elcio, meu marido, nós amamos essa frase. É uma frase que causa impacto, choca as pessoas quando elas entram na minha casa e leem essa frase, né? Mexe com a ideia de livre-arbítrio,
que eu já fiz umas lives aí sobre e gerou maior confusão, teve gente até com raiva de mim, gente não, egos, né, com raiva de mim, mas você tem o livre-arbítrio de não acreditar, de não concordar, entendeu? Ninguém vai mexer no seu precioso livre-arbítrio. Mas enfim, essa frase eu não divulgo, talvez eu vá divulgar, é uma frase secreta. Mas enfim, estava eu na internet, no Instagram, esta tarde de sábado, quando eu vi na página do Corvo Seco uma frase do Ramana Maharshi, que é um mestre que eu amo, que eu tenho a foto dele no meu altar, onde eu medito. E nessa frase ele falava que o ego é a fonte de todo o sofrimento, de todo o mal no mundo, e que tinha que ser aniquilado para você ter felicidade. Que se você não aniquilar o ego, não tem como você viver a verdadeira felicidade, viver o verdadeiro amor, né? E então eu fui ler os comentários. Infelizmente ou felizmente, né, esse conteúdo tão profundo, tão precioso, um diamante, né, que esse pessoal do Corvo Seco produz, tanto no Instagram quanto no YouTube, cai, infelizmente, devido estar na internet, cai no meio, com todo carinho, não menosprezando ninguém, mas no meio dos porcos, sabe, as pérolas aos porcos, cai de gente que não sabe dar valor. Aí começa a xingar o Ramana, meu Deus, sem respeito algum. Quando fala em aniquilar o ego, aí surge o batalhão para defender o ego. Não tem que aniquilar, tem que proteger, tem que educar, e começa, isso acontece muito, né? E aí eu fiquei ali naquilo, e me veio a ideia do artigo, eu comecei a escrever, porque na verdade, gente, não é de maldade que as pessoas fazem isso. É por falta de entendimento, por confusão nos termos. As palavras são muito pobres para comunicar as coisas. Então, as pessoas imaginam o ego é o quê? É a pessoa, é a sua existência. Se você não tiver ego, você vai virar um capacho dos outros. É isso que as pessoas pensam. Ah, se eu não tiver ego, eu vou ser um capacho dos outros, eu vou ser uma pessoa sem poder pessoal, sem magnetismo nenhum, eu vou ser uma pessoa fracassada. É isso que muita gente pensa quando se fala de ego. Que você ter um ego forte é você ser uma pessoa de personalidade forte, de presença, de poder pessoal. Mas é o contrário, gente. Quanto mais as pessoas têm egos avantajados, mais burras elas são, né? Mais imbecis elas se tornam. Porque olha só, uma pessoa dominada pelo ego, ela só vai fazer o que é bom para o umbigo dela. Por que que a gente vê, vamos dar um exemplo simples aí, na política. Muitas pessoas sabem que a política muitas vezes não dá certo, porque são os interesses pessoais de cada político, de cada partido, que valem mais do que o benefício da sociedade, do povo. Ah, eu não vou fazer essa obra porque vai beneficiar o governador e o governador é meu inimigo político. Isso é ego, burrice. Aí todo mundo se lasca, a cidade, o país, todo mundo afunda juntos. Entendeu? Tem até uma imagem, gente, que é de uma analogia de que o inferno eram pessoas que não tinham braços e só tinham colheres compridas e com a boca elas conseguiam pegar o mingau, mas não conseguiam dar a elas mesmas. E o ego era isso, cada um tentando se alimentar a si mesmo, e quando o céu era você olhar para o outro e você tirar e dar para o outro, e o outro te dá, e um dando para o outro, um auxiliando o outro, né? Isso é sabedoria, isso é poder pessoal. É impressionante, gente, quando a gente é movido pela essência divina, que transcende a forma, que transcende a identificação com o nosso ego, a gente tem poder. As pessoas, primeiramente, se conectam com a gente pela verdade da nossa essência. Você sente o cheiro da pessoa dominada pelo ego de longe, porque você sabe que ela quer algo para ela, você sabe que o amor dela é condicional, que a ajuda dela tem um interesse por trás. Gente, vou dar aqui uma indicação, não só uma, várias. Então, quem quiser anotar, tá bom? E quiser pesquisar, não precisa acreditar no que eu tô falando, apenas você ir fazer os seus estudos, tá? O livro do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo. Melhor do que o Poder do Agora. Eu ouso dizer, eu gostei mais do livro do
Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle, do que o Poder do Agora. O Poder do Agora é sensacional, tem que ler, maravilhoso. Mas Um Novo Mundo supera. É tipo assim, o Poder do Agora foi a preparação. E Um Novo Mundo foi a grande coisa que veio. Então, Um Novo Mundo, ele tem uma lista de características que você vai olhando e identificando. E você vai percebendo essa questão, né? Quando você está movido pelo ego. Então, ele fala, o ego não faz nada se não for pelo outro, se não for para beneficiar a si. Então, ele vai começando a falar. Então, gente, eu percebi que as pessoas pensam que se elas aniquilarem o ego delas, elas vão ser bobinhas, bestinhas, vão se deixar passar para trás. Eu também tive muito isso na minha ideia. E até na minha jornada de tentar matar o meu ego, eu acabei me tornando uma pessoa bobinha mesmo, sabe? Sabendo que o outro tá com má intenção, eu ficar bobinha. Aí me lascava, né? Então, assim, até que a minha centelha fosse me falando que não é assim. Então, ok, gente, eu percebi isso, vi essa postagem e eu comecei a escrever o artigo que vai estar no ar lá no nosso site. Vou deixar o link, assim que tiver no ar, a gente vai divulgar, tá? E aí me veio a ideia de fazer essa live rápida com vocês, porque no artigo eu falo da minha trajetória. Ok? Quem me segue já há algum tempo já sabe. Eu comecei o canal estudando sobre expansão de consciência, autoconhecimento, lei da atração, poder da mente, cocriação da sua realidade, tudo isso, né? Fui aluna por muitos anos do professor Hélio Couto, amo, respeito, admiro muito ele, né? Fiz a ressonância harmônica naquela época, né? Hoje não faço mais, mas eu fiz na época. Entendi o que ele queria dizer quando ele falava que não era para estar se preocupando em manifestar casa, carro, apartamento, que só a conexão com a sua centelha divina resolve tudo. Que a partir disso a sua vibração muda e é como se fosse uma tacada de strike. Você pega a bola e ao invés de derrubar pino por pino, você dá uma tacada e derruba tudo só. Ou seja, resolve tudo de uma lapada só, que é a conexão com o seu eu superior, com o seu Atma, com a sua alma divina, a sua essência divina. Então, comecei a estudar tudo isso, iniciou o canal, foi crescendo muito. E no início da minha jornada, gente, a minha jornada não teve início no YouTube, gente. Com 5 anos de idade, eu já era uma buscadora. Eu lembro exatamente que eu tinha assistido um filme daquele Jesus dos olhão azul, lembra? Passava na sessão da tarde, um Jesus bonito. Assisti aquele filme e quando terminou, depois de Jesus ter sido crucificado, eu chorei, 5 anos de idade. Fui para trás do sofá, rezei, falei com Jesus, sabe, dizendo que eu queria seguir o caminho de Deus, o caminho. E desde então tenho muitas memórias de infância falando com Deus, que eu dormia de joelho na cama, rezando, sabe? Queria ir para a igreja sozinha, eu criança. Então, a minha busca espiritual é muito antiga, desde a minha infância. Então, entrei nas igrejas, cristianismo, estudei um monte de livro cristão, estudei a última vertente do cristianismo que eu participei foi o calvinismo, li Charles Spurgeon, li os livros dele tudo, Calvino, João Calvino, as 95 teses de Martinho Lutero, fui li. Gente, olha aqui o óculos, a cara, li muito. Então, fui até que, depois de alguns sofrimentos, principalmente na vida financeira, que é onde mais dói, né? O bolso. Tinha uma cafeteria, a cafeteria fechou, e quase que entrei em depressão, não tinha força nem para levantar de manhã. Enfim, aí um sonho antigo surgiu. Na época a gente veio morar nos Estados Unidos e foi assim uma época de muita escassez na nossa vida nos Estados Unidos. Era interessante que, apesar de muita escassez, a gente viajava muito, mas de ter que pegar comida na doação, né? Que aqui tem essas doações de comida várias vezes. Só que isso foi bom para mim, porque ver toda essa situação me fez abrir a minha cachola, que era fechada e quadrada, para física quântica, para as leis ocultas do universo. Conheci o Kybalion, e vocês já sabem essa parte toda, eu vou pular porque talvez vocês já conheçam, que eu conto nos meus livros, Centelha Divina e o Manual do Alquimista. Ok, e aí eu comecei, me tornei Magamai, criando, co-criando minha vida, prosperidade, as coisas que eu queria, fui tudo realizando, muitos desejos materiais se realizando,
Poderia ter realizado ainda mais se eu fosse mais constante naquilo que eu iniciava e eu não parasse, né? Então, fui nessa fase. Só que, gente, uma coisa que eu percebi, mesmo sendo a Maga Mai, mesmo tendo manifestado prosperidade, os livros best-sellers, tudo que vocês já sabem aí e já conhecem de uma pessoa que saiu do nada, praticamente, e construiu tudo isso em pouquíssimo tempo, gente. Meses apenas. E o que eu percebi? Que tem uma coisa que ela não, nada resolve, nada. Essa uma coisa é o sofrimento. Sofrimento. Você pode ser o Elon Musk, pode ser a mestra quântica mais fodástica, pode ser o mestre mais top das galáxias. Eles sofrem. Todos sofrem. O Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, sofre. Todo mundo sofre. E eu comecei a perceber que o sofrimento vinha. E ele vinha por coisas muito simples da vida. Antes ele vinha porque eu não sabia se eu ia ter dinheiro para pagar a conta de luz. Agora ele vinha por outras razões mais triviais da vida, que me faziam parecer que eu era uma pessoa ingrata. Mas olha só o tanto de coisa boa que eu tenho já manifestado na minha vida e eu ainda estou achando motivo para sofrer? Mas que besteira! E eu comecei a tentar anular o meu sofrimento. Eu não tenho razão para sofrer. Isso é ingratidão da minha parte. Estou sendo ingrata. Aí eu tentava mascarar meu sofrimento, tentava mascarar a dor de quê? A dor de se preocupar com o filho, sou mãe, né? Essa Mai Andrade, personagem, é mãe. E pensar no futuro deles, principalmente 2 filhos autistas. E vir em preocupação. E pensar nas questões da empresa, né? Empresarial. E não vinha aquela preocupação. E aí eu comecei a tentar anular meu sofrimento, porque eu não me permitia sofrer, porque eu já era a Maga Mai. Então eu tinha que manter aquela pose de que eu não sofria. Mas eu sofria. E não era o sofrimento de escassez. Eram sofrimentos do dia a dia, um pouco mais simples, de coisas mais pessoais, mas que me faziam sofrer ainda. E aí eu comecei a perceber, isso me incomoda. Não importa o quanto dinheiro eu manifeste, essa desgraça desse sofrimento não vai acabar. E eu comecei a conhecer pessoas que tinham muito dinheiro, sofriam também. Aí eu comecei a perceber, pesquisar a vida, gente famosa, que tinha tudo no mundo, fama mundial, dinheiro, status, influência, poder, sofria também. Eu disse, mas como é que faz? Eu lutei para chegar onde? Eu lutei para chegar para ter mais dinheiro, mas e o sofrimento? Ele não vai acabar nunca? Aí eu comecei a perceber que na minha mente existia uma crença, que pode ser que tenha na sua, que sofrer é natural, é normal, que sofrer faz parte da experiência humana e que não dava para escapar do sofrimento. Aí eu fiquei assim, nossa, realmente. Só que isso não acalmava o meu coração. Porque eu continuava com o desejo de me livrar do sofrimento. Era uma sensação de que eu estava buscando uma saída para uma prisão aonde o Ramana Maharshi, eu vou dar o exemplo que o Ramana Maharshi dá, tá? O mestre Ramana Maharshi. Ele dizia assim, imagina que você está numa prisão. Não lembro em que livro, em que palestra dele que tinha. Tem o canal Ramana Mandir também, que é muito bom, que tem vários. Assim falava Ramana. Eu amo esse áudio deles lá. Então, Ramana falava assim, imagine que você está em uma prisão. E a prisão está muito desconfortável. Só que você, com as suas ideias, começa a ter ideias para tornar a sua prisão mais confortável. Você pinta as paredes, coloca uns móveis mais bonitos e confortáveis. Talvez até faça umas janelas, mas você continua lá dentro.
A prisão agora já não é mais tão dolorosa quanto era antes, mas continua sendo uma prisão. E você sempre, algo dentro de você, vai saber que tem uma coisa melhor lá fora. Que não importa o quanto você deixa a sua prisão, a sua jaula confortável, com mais dinheiro, com mais influência, você convida umas pessoas bacanas para estarem lá dentro da jaula com você. Elas saem da delas, entram na sua e assim vai indo. Entendeu? Então ele fala, é assim a vida da pessoa que mantém sua identificação com seu ego e que não se ilumina. Você nunca sai da prisão. Você pode fazer pensamento positivo, isso é melhorar a sua prisão, isso não é errado, nada disso é errado, mas você sai da prisão? Não sai. Só melhora a situação. Então foi exatamente como eu me senti, vivendo dentro de um palácio, só que presa, sabendo que a minha alma queria sair dali. Mas eu não sabia para onde ir. Era uma sensação de eu tenho que buscar, tenho que ir para algum lugar, para algum lugar. E eu percebia que eu achava que era se eu tivesse mais dinheiro. Só que eu fui conhecendo mais gente com mais dinheiro e estudando a vida dessas pessoas também. E eu percebi que diacho das pessoas também sofrem. Só que eles acham que é normal sofrer. Eles acham, sofreu, larga a mão disso e segue, entendeu? E aí eu falei assim, não é possível. Aí o que acontece, gente? Eu comecei a estudar a vida dos iluminados. Aí eu comecei a estudar a vida dos iluminados e eu percebi, lendo um após o outro, estudando um após o outro. Eu posso dar a biografia de vários iluminados aqui que eu estudei a vida deles todos e eu fui conectando. Não tem gente que estuda a vida dos milionários? Pois eu estudei a vida dos iluminados. Comecei a pesquisar e não é de hoje. Já tem pelo menos 2 anos e meio, até mais, porque eu me lembro que eu estava grávida do Alex, e o Alex fez 3 anos ontem, quando eu comecei nessa história de iluminação. Mas assim, profundamente mesmo, foi quando o Alex nasceu, então tem 3 anos. Eu lembro que eu estava de resguardo com o Alex recém-nascido aqui, e o Alex fez 3 anos ontem, e eu já estudando iluminação, tendo vários lampejos de iluminação, várias experiências. E aí, vendo como é ser um iluminado e voltar a não ser mais iluminada. É tipo assim, eu te tiro da jaula, você vê como é lá fora e você vê, meu Deus, é muito bom aqui fora. Agora volta pra jaula. Você nunca mais vai querer essa jaula. Isso que eu posso dizer pra você. Nunca mais. Essas pessoas que falam isso, porque eu não posso me livrar do meu ego não, senão eu vou ficar otário, eu vou ficar... É porque elas nunca viram o que é ser uma pessoa sem ego. O que é ser uma pessoa totalmente em conexão com a unicidade de tudo que há. Elas nunca tiveram essa experiência. Nunca. Basta um segundo de presença na iluminação para você nunca mais esquecer. E foram doses assim que a minha centelha divina me deu, que fez com que eu percebesse que nada do que eu alcançasse nessa terra ia se igualar à sensação maravilhosa de viver com a ausência do sofrimento. Dinheiro nenhum paga, nenhum dinheiro. E aí eu comecei a ficar aficionada por isso, estudando os iluminados, e eu percebi que os iluminados tinham uma característica em comum, que é não sofrerem. Eles não sofrem. E aí eu disse, como que esse povo faz para não sofrer? Aí todos eles também têm uma fala muito igual. Além deles não sofrerem, olha as características aí eu estou dizendo dos meus estudos, tá? Tudo que eu estou falando é apenas a minha visão, a minha experiência, você vai buscar a sua, assim como eu fiz, né? Eu fui ouvindo Byron Katie, fui ouvindo Eckhart Tolle, fui ouvindo Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, o mestre do Nisargadatta Maharaj, que agora eu não estou lembrada o nome, mas ele também estudei, tem um livro dele enorme, assim, que até ficou no Brasil. Fui estudando vários, os contemporâneos mais atuais, aqueles que estão vivos hoje ainda e também são iluminados, aqueles que faleceram, fui estudando vários. E nas minhas pesquisas, quais foram as características desses iluminados que eu percebi e que eu quis para mim? Uma delas, que foi a mais desejosa, é não sofrer.
ausência de sofrimento. Todos eles falam assim, o sofrimento é opcional. Aí eu já vi gente falar, eu não acredito, eu não aceito isso. Então fica com o seu sofrimento, ninguém vai tirar de você. É seu direito sofrer. Sofra, seja feliz sofrendo. Mas eu não quero. Eu não. Eu não aceito pra minha vida, não. Na minha vida eu não sou obrigada a sofrer, não. Eu, Maia Andrade, consciência que responde pela vibração sonora Maia Andrade, não aceito que o sofrimento é obrigatório na minha vida. Eu não aceito isso. Outra coisa, eu percebi que se existem seres iluminados que vivem a experiência humana e não sofrem, e Jesus foi um deles, não sei se você sabia, mas ensinaram errado pra gente na igreja, que Jesus sofreu. Coitadinho de Jesus, sofreu muito, sofreu nada. Jesus não sofreu nada. Ah, mas ele não teve dor? Com certeza teve dor. Deve ter tido alguma dor. Até acredito que nem dor ele sentiu. Porque quanto mais eu pesquisei a fundo sobre iluminação, os iluminados, eles têm um grau tão elevado que transcende a identificação com o ego que a maioria das pessoas tem, que eles conseguem nem sequer sentir o corpo. Se beliscar o corpo, eles decidem se eles vão sentir ou não. E Jesus estava nesse nível. Inclusive um livro muito profundo, e esse livro, cuidado com esse livro, cuidado. É o Desaparecimento do Universo. Não vá ler esse livro e vir me questionar, porque eu não vou ter nada para dizer para você. Até porque eu li esse livro e quase não consigo terminar a minha centelha. Disse, tira o ego, mãe. Só lê, não julga. E nesse livro fala que Jesus não sofreu nem dor nem sofrimento. Que ele era capaz de sequer, de praticamente como sair do corpo, desacoplar do corpo, e o corpo virava um boneco de carne que era por isso que os romanos ficavam invocados, porque o homem não dava uma palavra, porque não sofria, não tinha dor. E batiam, chicoteavam, e o homem não reagia igual aos outros. Por quê? Entendeu? E outra ideia errada que deram pra gente na igreja é que só Jesus e Buda são exceções. Só eles. São especiais. Ninguém mais pode ser igual a eles. Ser igual a eles é um nível que não tá pra nós. Isso tá totalmente errado. Foi outra coisa que eu percebi que os iluminados, inclusive Jesus, você pode ser como eu sou o exemplo para vocês. Eu vim, e o que é que o próprio Jesus falou? Eu sei que alteraram muito a Bíblia, alteraram muito as frases dele, muita gente não quer admitir, mas na época em que o cristianismo se juntou, a igreja e o Estado, gente, tinha ego por trás, dominando os territórios e dominando as mentes das pessoas. Quando o Império Romano entrava, devastava, dominava pela força, a igreja vinha e dominava pela mente, catequizando ali. Não tô ofendendo, amo a igreja, amo, mas, gente, era um interesse político religioso ali. Então, ok, muita coisa foi alterada, eu não admitia, muita gente cristã não admite, que é achar que não teve intervenção humana na Bíblia, mas infelizmente, se você quiser carne, tenho para te servir. Leitinho não é aqui. Leitinho não é. Ok, já tô até desviando do assunto, porque não era isso que eu tinha que falar. Eu sei que isso é indigesto para muita gente. Mas na Bíblia, na parte que deixaram lá, né, que Jesus falou e deixaram, foi que Jesus falou assim, que se vocês crerem em mim, obras maiores farão. Então, em nenhum momento se vê Jesus dizendo que só ele, que ele era especial, se curve diante de mim, me adore porque eu sou único, nem Buda fazendo isso, não. Então, a nossa ideia é errada, de que Jesus e Buda são exceções e que ninguém pode chegar no nível deles. Pelo contrário, eles são exemplo do que a gente pode alcançar e para onde a gente tem que ir, que é a iluminação.
Ok? Então, dor é uma experiência. Eckhart Tolle fala muito bem disso lá no livro O Desaparecimento do Universo. Dor é uma experiência no corpo. Sofrimento é uma experiência na mente. E tudo que é na mente, você pode alterar, gente. Você pode controlar. Mas você não controla por causa da identificação com a sua personagem, que você tem crenças que fazem você acreditar, como eu tinha essa crença, de que o sofrimento é normal, é inevitável. Ah, eu vou ter sempre dinheiro, mas vou sempre sofrer. Eu não quero isso, não. Eu não. Se você quer pra você, fica pra você. Pra mim, não. Aí eu comecei a pesquisar e ver que os iluminados não sofriam. E outra coisa que os iluminados têm de característica é que eles, todos falam que tem que matar o ego, que tem que abandonar o ego, eliminar o ego. Todos eles falam isso, né? Todos estes que eu estudei, pelo menos, falam isso, né? Tanto do Advaita Vedanta, como até mesmo os mais contemporâneos, como o Eckhart Tolle, o Rupert Spira, o Robert Adams, a Byron Katie, né? A Byron Katie também, que eu amo, iluminada, maravilhosa. Quem mais? A Adyashanti, que está vivo ainda e é um iluminado. O Mujibaba, amo o Mujibaba, que ele é Rastafari, assim, o Mujibaba. A base dele é em Portugal, amo o Mujibaba. Todos eles falam do ego. Então, o que resta, né? O Michael Singer também, que é um recente que eu indiquei para vocês, do livro dele, A Alma Indomável, onde ele deslancha ali todinho, destrincha todo o sistema do ego, que é a mente. O que é o ego? A mente não observada. O ego não é você. O ego é a sua inconsciência. Então, elimine a sua inconsciência. Elimine, aniquile, mate, destrua, incinere a sua inconsciência. Olha a ficha que cai. Muda uma palavra, a mágica acontece. Aí a pessoa acha que o Ramana Maharaj está falando para ela se suicidar, se matar, perder o tesão pela vida. É a inconsciência, a ignorância que ele está falando. Agora, se você quiser anotar, isso é uma fichaça que caiu para mim. O ego é a mente não observada. Ponto. O ego é a mente não observada. É o quê? A inconsciência. É o piloto automático. É o robô que opera no seu lugar quando você não é consciência. Quando você está zumbizando. Aí as suas crenças, os seus vasanas, as suas tendências vão te dominar e vão te conduzir. E aí uma das tendências é: o sofrimento é normal, vai sempre sofrer, não importa quantos sonhos você realize, sempre vai ter sonho para realizar. Aí por isso que acontecem coisas como, eu já até falei para vocês, eu não falo isso para expor ninguém que manda mensagem para mim, por favor, não pense isso, mas se quiser pensar também, eu sinto muito. Que a moça estava me contando várias cocriações que ela teve com os estudos, os exercícios que eu compartilho, e que inclusive ela estava indo para a Disney com a família dela. Naquele momento que ela me mandava mensagem, ela estava no aeroporto indo para a Disney, só que ela ainda estava insatisfeita, infeliz, porque eu não sei mais. Eu não manifestei prosperidade ainda. Então eu fiquei... Como alguém pode estar indo para a Disney? Eu acabei de vir de lá e eu sei que é um valor de um carro para você investir, para estar lá. Olha, gente, uma diária de um hotel aqui nos Estados Unidos não está saindo menos de R$1.000 um dia. Mas não sei que hotel você fica. Eu não fico em hotel Pebble, então, né? Eu não fico aqueles que a porta é na rua. Eu fico em hotel que tem entrada. E o dos mais em conta ali está uns R$1.000. Só um dia. Ingresso para Disney, em um parque é $200 mais ou menos. Enfim, não é para todo mundo, financeiramente falando.
Mas mesmo assim, lá estava eu diante de uma pessoa que afirmava não ter prosperidade, mesmo estando indo para a Disney. Você compreende como não são os fatos da vida, mas a sua interpretação dos fatos que te faz sofrer ou não sofrer, se sentir ou não se sentir próspero? Porque eu me percebi tendo uma quantia de dinheiro muito boa para viver com a minha família e por me comparar com outras pessoas que têm mais que eu e fazem o mesmo ou parecido trabalho que eu me sentia pobre. Então foram essas coisas que eu fui dizendo, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais ficar só falando de manifestar casa, carro, apartamento, porque isso não vai mudar a vida das pessoas em definitivo. É um band-aid. É um band-aid. Eu tô cheia de band-aid. Eu não quero mais band-aid. Eu quero o antídoto, a solução final. Aí foi por isso que eu comecei a mergulhar profundo na iluminação. Em estudar iluminação, pesquisar iluminação, viver e respirar dia e noite estudando iluminação. Iluminação, iluminação, iluminação. Estudando a vida dos iluminados. E eu comecei a entender que ou eu fico na inconsciência, que é no meu ego, no personagem, acreditando que eu sou esse personagem, ou eu desperto a minha consciência para saber quem eu sou em essência, de verdade, para então eu poder realmente chegar nesse negócio de iluminação e não ter mais esse sofrimento, porque eu não quero mais ter. É claro que se você fosse olhar minha vida, você ia dizer assim, Mai, pelo amor de Deus, isso que você chama de sofrimento, eu não tenho aqueles sofrimentos, digamos assim, aqueles motivos de sofrimento que muita gente tem, que são coisas muito bombásticas, né? Mas qualquer nível de incômodo me incomoda, porque eu quero ser feliz o tempo todo, a todo momento. Porque foi criada uma crença na gente que não dá para ser feliz o tempo todo. Que é impossível você se sentir pleno, porque se você se sentir pleno, você deixa de crescer, você tem que estar o tempo todo, tipo, procurando mais e mais, para chegar aonde? Onde é que eu vou chegar? Qual é essa meta aí? Onde é que eu vou chegar? Aí eu não vivo aqui, eu não vivo agora, eu não consigo ser feliz com o que eu já tenho hoje, porque eu quero chegar em algum lugar. Aí eu disse, eu não quero mais isso. Já chega de ficar botando band-aid. Eu quero um antídoto. E foi quando eu comecei muito profundamente a estudar a vida dos iluminados. E eu percebi que eles não sofrem. Eu percebi que todos eles falam de aniquilar a ignorância, que é o ego, é a mente não observada. E você descobrir quem você é. Outra coisa também, eles falam muito da unicidade. De que nós somos todos um, de que não existe separação. Se a gente está no ego, que é a ignorância, a gente está no indivíduo e eu estou pensando que eu sou esse personagem e esse personagem sozinho, separado, tem que ralar, rala muito para você conquistar suas coisas. É como se você tivesse todos contra um, sabe? O mundo inteiro contra você e você tendo que lutar para conquistar suas coisas. Aí vem aquela coisa do arquétipo do herói, que não sei o que e tal, tem que ralar, batalhar e tal. Entendeu, gente? Esse tipo de coisa é a narrativa do mundo. Quando você tem um ego, quando você tem uma individualidade e fica preservando ela. Todos somos um. A consciência é uma só, não há separação, não existe um ser separado, só existe um ser único, que é a consciência, vivendo dentro de cada um de nós, interpretando personagens como se esses personagens fossem separados, mas eles não são. Então, isso tudo eu percebi que os iluminados falavam. E uma outra coisa que é bem chocante, que você vai ver nos estudos, se você estudar isso, ele fala sobre não existir o livre-arbítrio da forma que é falado, né? Por quê? Se existe só um ser, então só esse ser que existe. Os outros não são reais. Os outros são só personagens, ou seja, ficções. Então só o que é real é que pode ter vontade e poder livres.
O que é irreal, que não existe, que é ilusório, é só uma ilusão. É uma ilusão de que eu acordo de manhã, é uma ilusão de que eu sou a Maia Andrade, é uma ilusão de que eu escolhi essa blusa para vestir, é uma ilusão de que eu liguei essa câmera e estou falando com vocês, é tudo uma ilusão. A verdade é a consciência. Só ela é a verdade. Nem a consciência se é só uma palavra, porque a verdade não pode ser dita com palavras, porque senão ela deixa de ser a verdade. Porque nada no mundo da forma é capaz de nomear, de conceituar a verdade. Tanto que no Advaita eles chamam de Neri Neri, que é não é isso, não é isso. Você só consegue saber o que você é ao excluir o que você não é. É pela exclusão que você sabe o que você é, e não pela inclusão ou pela explicação. Logo, a verdade, quando ela é revelada para você, ela é reconhecida no mundo da forma como um silêncio, como uma aparência de vazio. Entende? Por quê? É a ausência de conceitos, a ausência de formas, aonde a forma há um limite. Qualquer forma é uma limitação. Ah, mas isso eu estou no plano astral, eu também fui para esse lado. Eu fui para esse lado também. Pesquisando outras dimensões, realidades paralelas, nossos irmãos interestelares, tudo, já pesquisei tudo. Fui tudo para essa outra linha aí também, que também é ilusão. Existe, mas dentro da esfera do relativo, que tudo dentro da esfera do relativo é ilusório. Aí eu descobri a verdade, eu sou arcturiana. É mesmo? É mesmo? Continue pesquisando. Só continue. Ser humano, ou arcturiano, ou pleiadiano, ou então desencarnado. Eu sou uma alma no plano astral, no umbral, não sei aonde. Tudo, já pesquisei isso, tudo, fui para todos esses lados. É tudo esfera do relativo. É tudo plano ilusório. É tão irreal quanto o planeta Terra. É só que é uma experiência diferente, aonde o grau de liberdade ou de limitação é diferente. Uma consciência presa, exilada no planeta Terra, no corpo de um ser humano, ela tem uma experiência ilusória de limitação, diferente da experiência de uma consciência presa, entre aspas, no corpo de um arcturiano. A consciência que está no corpo do arcturiano, ela com certeza tem acesso a mais possibilidades, acesso a mais informação, portanto, ela parece mais poderosa. E a experiência dela dá mais liberdade para ela do que para nós, humanos. Mas não faz dela uma consciência iluminada. Não faz dela a verdade absoluta. É só mais uma experiência que o todo está tendo numa dimensão diferente. É a quinta, é a sexta, é a 17ª, a 8ª dimensão. Não importa, eu não quero mais saber de nada disso. Eu quero a iluminação. Qualquer coisa vai ser só rodar em círculos. É isso que todos os iluminados falam. Nenhum deles nega a existência na experiência ilusória de que existem vários planos, de que existem várias dimensões, de que existem várias experiências, vários seres, mas é tudo a mesma tangibilidade ilusória que tem no planeta Terra. Mas isso não quer dizer que não pode mais estudar as outras dimensões, mas não quer dizer nada disso. Só quer dizer que o que eu estou falando é a minha experiência. Eu rodei por todas essas possibilidades. E eu percebi, gente, eu encontrei seres
que vem lá das dimensões superiores, sexta, sétima dimensão, quarta, quinta dimensão, e encarna na Terra de novo para esquecer, para ter a oportunidade de voltar para o absoluto. Porque lá eles sofrem também. É claro que é um sofrimento diferente do humano, mas eles também querem voltar para a fonte. Entendeu? Um dos exemplos aqui é o... Fugiu o nome dele agora. Enfim, um dos mestres, que eu sempre falo dele aqui, Lester Levinson. Em uma das palestras dele, quando ele estava vivo ainda, né, o corpo dele estava vivo aqui, ele conta como foi que ele alcançou a iluminação através de um problema cardíaco, que o médico desenganou ele, disse que ele não ia mais viver, nem se ele amarrasse o cadastro do sapato dele, ele não tinha mais energia nem para isso. E foi por causa disso que ele se iluminou, porque ele disse, já estou condenado mesmo, fazer o quê, né? Aí, ele era ateu, ele era um engenheiro, né? Era um cientista mesmo, cara das exatas, e era ateu. E aí ele começou a estudar essas coisas de meditação, de Vaita Vedanta, iluminação. E ele começou a amar tudo. Se forçava a amar. Amar. Ele percebeu que ele só era feliz quando ele amava. Que mesmo que alguém elogiasse ele, aquilo era bom. Mas nada superava o sentimento de amar. E ele começou a amar. E ele vai contando que ele começou a acessar vibrações tão elevadas que a memória dele retornou quando o processo de iluminação dele se concluiu. E isso é uma coisa que eu vi que todos os iluminados falam, não todos, né? Porque alguns, como o Eckhart Tolle, eles são mais assim discretos, porque eles falam para uma audiência totalmente inconsciente, e a missão deles é despertar audiências totalmente inconscientes. Byron Katie, isso eu estou dando da minha percepção, porque fui percebendo que cada iluminado fala para um tipo de audiência. O Ramana, por exemplo, ele não fala para audiência inconsciente. A audiência totalmente inconsciente, eu não gosto de usar essa palavra, mas não é pejorativamente falando. Mas audiência inconsciente diante do Ramana Maharshi é burra. É burra. Desculpa, essa palavra é forte, mas sabe o que é burrice? Não tem a capacidade mínima de entender a profundidade que o homem fala. Aí começa a atacar, falar. Você percebe que a pessoa perdeu os seus argumentos quando ela começa a atacar. Então, a burrice que eu falo é a falta de um mínimo de capacidade para sequer sentar e ouvir calado, sem atacar. Não tem. Então, o Ramana Maharshi é um mestre que você vai encontrar estudantes mais avançados. O Nisargadatta é outro também. Já Eckhart Tolle, Byron Katie, até o Rupert Spira, eles são eloquentes e propositalmente escondem algumas coisas que só quem já está mais avançado nos estudos percebe eles falando, de propósito, porque eles estão falando com audiência massivas. Sempre o número maior vai ser de inconscientes, né? Então você vê ali milhões de seguidores, tudo inconsciente. Mas estão começando a despertar. Estão no início. A audiência lá profunda diminui mais um pouco, porque é o que é. Robert Adams, quem conhece? Só quando você vai aprofundando nos estudos que você vai vendo nomes como Robert Adams aparecerem. Enquanto isso, a pessoa nem sabe quem é. Compreende? Então, o Eckhart Tolle, a Byron Katie, principalmente o Eckhart Tolle, que ficou pop, né, popular, ele fala para audiências, para as grandes massas. Para pessoas que acham que o problema delas é só ansiedade e depressão. Mal sabem que o problema delas é a iluminação. Mas o Eckhart Tolle está lá, fazendo o serviço de preparação. Então, é como se tivesse, gente, todos esses são voluntários, todos são iluminados.
Um é mais ou menos do que o outro. Todos são iluminados. Só que uns vêm para falar com audiência bem inconsciente para ajudar a ir despertando. Porque nas próximas encarnações elas vão vir um pouco mais à frente. E assim elas já vão encontrando esses outros mestres que falam com um negócio mais descarado. Então, o Lester Levinson, por exemplo, era muito profundo. Tanto que até hoje ele não é muito conhecido, né? Então, o Lester Levinson, ele falou que quando o processo de iluminação dele se concluiu, que ele fala que foi em 4 meses, ele recuperou toda a memória de todas as vidas que ele já viveu, até o dia em que ele saiu do todo para se aventurar fora do todo, vivendo várias encarnações. E aí ele foi falando de algumas... Aí ele começa a ir soltando na palestra algumas informações. E uma das informações foi que ele já era um ser de uma densidade de consciência muito elevada, já tinha passado pela Terra, já tinha vencido a etapa planeta Terra, e estava lá numa dimensão muito grande. Só que ele falou que lá nessa outra dimensão, eles praticamente nem se mexem. Porque a vibração é tão rápida que parece que ela está estática. Só que ele disse que ele lembra, ele estando sendo consciência elevadíssima nessa outra dimensão, que era uma dor no coração quando ele lembrava, quando vinha a memória do todo, dele estar no todo, um com o todo. E aquilo doía. E ele chorava de dor, querendo voltar para casa. Isso ele já estava num plano de consciência muito elevado. Aí, ele disse que lá, nessa dimensão onde ele estava, eles falavam, ó, ou você continua subindo a escala, daqui de onde você já conseguiu, ou tem um plano mais arriscado, que vai te jogar direto pro todo. Mas é arriscado. É você voltar para a densidade mais baixa que existe, que é o planeta Terra, e você vai esquecer que você é um ser extremamente evoluído. E você tem que se iluminar dentro do personagem. Não pode morrer sem se iluminar, senão você vai ficar preso na Terra, karmicamente. Aí ele disse que ele aceitou, e ele fala que o tempo que demorou para ele baixar a vibração dele da dimensão onde ele estava até ele ter a vibração apta para encarnar na Terra, foram 18 anos, equivalente ao tempo terrestre. Quando ele, nessa outra dimensão, decidiu fazer isso, ser voluntário. Você vai voltar para a Terra, baixou a vibração, volta para a Terra, você vai ter que se iluminar lá na Terra e ajudar os outros que estão lá. Aí ele disse que... E é interessante que você percebe nesses voluntários que vêm para cá, que eles vêm para ajudar, mas eles vêm para se beneficiar também, porque eles sabem que quando você se ilumina na Terra, por ser a densidade mais baixa, ele segundo ele, né, Lester Levinson, você vai direto pro todo, porque é como se os extremos se tocam, como o Kybalion fala. Então, aqui é a densidade mais baixa e o todo, o absoluto, é a densidade mais alta. Então, é como se a gente estivesse perto do todo, mesmo estando longe do todo. É como se fosse a serpente mordendo o rabo, entendeu? Os extremos se tocam, que o Kybalion fala. Então, daqui é só um passo para você voltar para casa. Outro livro que fala muito, congruente com o que o Lester Levinson fala, é o livro A Lei do Uno, que é uma consciência de sexta densidade, que inclusive essa consciência Ra não diz que nós já voltamos para o todo. Não, ele diz, nós estamos voltando, nós estamos indo, nós estamos cumprindo nossa missão para poder ir de volta para o todo. Então, eles não voltaram para o todo, mas eles são muito mais evoluídos? São. Mas voltaram para o todo? Não voltaram. E aí eu fiquei pensando, eu vou querer ficar indo ainda para um monte de dimensão, sei lá quantos milhares de anos, ou eu vou aproveitar que eu estou encarnada na Terra e vou me iluminar aqui e daqui vou pro todo. Pronto. Nem sei se eu já não vim de uma outra dimensão, posso ter vindo, não lembro. Quem sabe um dia eu me lembre,
mas já tive algumas memórias de realmente, principalmente, estar conectada aos arcturianos, por isso eu dei o exemplo, né? Em nenhum momento estou falando que não existem, porque eu mesma me conecto com eles, já tive encontro com eles. E eles também estão indo para a iluminação. Por isso, muitos deles encarnam como voluntários aqui, porque é um passo para a iluminação. Só que tem que se iluminar em vida. Não adianta se matar. Não adianta. Volta para cá de novo. A liberação só ocorre quando você ilumina aqui, dentro do personagem. Tá? E foi o que aconteceu com Lester Levinson. Então, Lester Levinson, inclusive, ele cita o Paramahansa Yogananda, dele ter conhecido o Paramahansa, que o Paramahansa Yogananda também era um ser iluminado, evoluído, nessa outra densidade de consciência, nessa outra dimensão, que também veio para a Terra para ter essa oportunidade de ajudar a humanidade e se iluminar aqui para poder voltar para o todo. E ele conseguiu. O Paramahansa conseguiu, assim como Lester Levinson, né? Mas pode ser que a pessoa, esse voluntário venha e fique preso aqui 10, 15, 20, 50 encarnações na Terra, que não conseguiu ir se iluminar, não conseguiu se lembrar a missão que veio cumprir aqui. Mas, em alguma das vidas, a pessoa vai se iluminar. Uma outra coisa que o Robert Adams fala, que me deu... Eu já tinha tido essa impressão, mas sabe quando você vai estudando, você vai pegando as frases, as falas e vai conectando os pontos, tudo vai fazendo sentido, porque é como peças de um quebra-cabeça que vão se encaixando. E eu ouvindo Robert Adams, ele falou exatamente isso. Que ele lembra que desde criança, olha o Robert Adams, já não era dessa dimensão, já veio de outra. Para ele lembrar, ele já veio de outra. Que desde que ele era criança, ele olhava para o planeta Terra e ele sabia que tudo era uma peça de teatro. E ele ficava impressionado como só ele via, ninguém mais via. Todo mundo pensava que era real, que era verdadeiro, né? Então, aí a gente vai vendo a história da vida dele e é impressionante como tudo foi ocorrendo para que ele se tornasse um mestre iluminado. Ele foi discípulo do Ramana Maharshi. Inclusive, ele chegou até o Paramahansa Yogananda e ele disse, eu quero que você seja o meu mestre. E o Paramahansa Yogananda já era iluminado nessa época e disse, eu não sou o seu mestre. O seu mestre é Ramana Maharshi. Ele está te esperando na Índia. E vá, porque o tempo dele aqui está terminando. Então, ele tinha 18 anos, o Robert Adams. Foi para a Índia se encontrar com o Ramana. Chegou lá, tinha uma lista de perguntas para fazer para o Ramana, metralhar o Ramana Maharshi de pergunta. Quando ele chegou e sentou diante do Ramana, que estava lá, sentado em posição de meditação, de olhos abertos, o Ramana deu um olhar para ele, olhou ele, e ele disse que só foi um silêncio e uma paz, uma plenitude, que ele dobrou o papel com as perguntas e nunca que ele fez uma pergunta por Ramana. Nunca. Nem abriu a boca dele. Era só no silêncio. A presença, a energia do Ramana ia e ele ficou. Ele ficou lá 3 anos com o Ramana Maharshi. A maior parte do tempo em silêncio ao lado do mestre. E aquilo foi iluminando ele. Só a presença do mestre. Há muitos discípulos que comentam essa capacidade que o Ramana tinha de ensinar sem palavras. Que só a presença dele, o olhar dele era penetrante. Mas olha só, os estudantes que foram lá para ele se tornaram grandes mestres. É por isso que você coloca uma frase do Ramana e o povo não tem capacidade de compreender. Ainda xinga o homem, meu Deus. Mas tudo bem, a gente tem que amar cada um no seu tempo, né? É triste. É como ver alguém pegando e brincando de peteca com um monte de diamantes. Essa é a sensação que eu tenho. Eu fico, meu Deus, não sabem o que fazem. Mas tudo bem. Então, Robert Adams, os ensinamentos dele são muito profundos. Muito, porque ele mesmo fala que são ensinamentos para um nível mais avançado.
Aí pergunto, mas por que você não me dá uma técnica de respiração, uma técnica de pensamento positivo, de yoga, de tal coisa que eu preciso fazer? Ele fala, porque isso aí não é para os meus estudantes. Tudo isso é válido, mas quem vem para mim, o Robert Adams falava, já praticou isso em outras vidas. Entendeu? Já praticou isso em outras vidas. Porque ele fala que os níveis das pessoas são assim. Os totalmente inconscientes, que precisam, que eles começam, o sofrimento começa a ser uma grande escola para despertar. Quanto mais inconsciente, mais sofrimento, mais profundo, mais desgraça, mais coisa sofrida acontece na vida da pessoa, porque o grau de inconsciência é tão grande. O Eckhart Tolle dá o exemplo de batidas numa concha, uma concha fechada que tem uma pérola dentro, e a concha tá muito dura e você tem que usar a marra, a força ali, ó. A vida bate forte para aquilo se abrir, porque as resistências são tão grandes que a vida tem que ser dura com ela. Então, tem essas pessoas que aí elas começam a dizer assim, meu problema é ansiedade, meu problema é depressão, meu problema é tal coisa, eu sou muito estressado. Aí ela vai e começa a se conectar com esses assuntos para melhorar a vida dela nesse sentido. Outras pessoas se conectam com esses assuntos porque querem manifestar, né, a prosperidade, a vida financeira. E aí elas querem esse assunto para melhorar o relacionamento familiar, o relacionamento no trabalho. Então, é fazer da sua jaula mais confortável, mas não sai da jaula. Eu não quero a solução para sair da jaula. Eu quero apenas iniciativas que tornem a minha prisão mais confortável. Então, eu não quero essa história de aniquilar o ego, não. Isso eu não quero. Essa história de iluminação, eu não quero. Porque eu não quero desaparecer. A pessoa pensa que vai desaparecer. Então, o que acontece? Ele fala que todas essas práticas são preparativos para o caminho da iluminação. Todo mundo está sendo preparado. Então, existem esses níveis. Tanto que, trazendo para o Neville Goddard como um exemplo, o Neville Goddard, quando ele começou a ensinar tudo isso, ele não tinha ainda alcançado o nível de iluminação. Ele alcançou depois, tanto que ele fala em uma palestra o ano em que a iluminação aconteceu com ele. Então, quando ele começou a estudar com o mestre dele, ele estudava e ele se tornou um mestre em ensinar a lei da consciência, a manifestação. Ele começou a ser fera em manifestar casa, carro, apartamento, né? Manifestar todas essas questões aí, começou a se tornar um palestrante famoso, escrever seus livros, até que o processo de iluminação se concluiu com ele e ele bingo, fechou ali, iluminou. Ele conta a experiência dele, como é que aconteceu. E a partir daí, ele começou a mudar o discurso dele. O discurso dele começou a ser, tanto que ele tem um livro onde ele explica essa diferença das duas fases da vida dele, a lei e a promessa. Então ele conta que na primeira fase da vida dele, ele ensinava a lei. E na segunda, depois da iluminação, ele começou a ensinar a promessa, ou seja, ensinar as pessoas a alcançarem a iluminação. E ele fala que a audiência dele diminuiu muito, porque as pessoas não queriam a iluminação. Elas queriam manifestar as coisas que tornassem a vida delas confortáveis na Terra. Elas não queriam mais isso, iluminação. Então, Neville Goddard falava muito que tinha que a promessa se cumprir na sua vida, a promessa que vai se cumprir na vida de todos. Se não se cumprir nessa encarnação, vai se cumprir na outra. O Robert Adams, a mesma coisa, ele fala. Então, que tudo isso que a gente faz, a gente estuda a lei da atração, a gente estuda todos esses ensinamentos para que a gente vá se preparando para o ensinamento mais profundo, que pode vir nessa encarnação ou pode vir numa futura, mas que vai vir para todo mundo, todo mundo, todo mundo. Então, por isso, quando a gente olha as pessoas lá sem compreender as palavras de Ramana, elas são crianças, né? Elas são crianças, elas não sabem o que elas estão falando, porque elas não têm. Então, eu comecei a olhar para mim. Eu queria porque eu queria, então... Não, então agora eu quero essa iluminação. Eu quero essa... Gente, eu vou ter que mudar aqui, porque tá muito sol e meu celular, ele tá
ele vai dar bug, porque tá muito quente aqui. Tá, então vamos lá. Então, isso de iluminação, porque eu queria muito me iluminar para não ter mais sofrimento. Então, comecei a me iluminar para não ter mais sofrimento nenhum na minha vida. E aí eu entendi, nossa, então tem que matar o ego. Aí eu comecei a tentar matar o meu ego, aniquilar o meu ego, tentando renunciar meus desejos, tentando fingir que eu não desejava, tentando me anular, me tornando bestinha, sabe? Me tornando bobinha, tentando negar a minha individualidade, meus desejos, as minhas vontades. E aí eu comecei a sofrer mais ainda. Eu disse, nossa, eu não estou conseguindo matar meu ego, eu estou sofrendo. Inclusive, gente, eu tive 3 experiências, né, com medicina da floresta, né, que todas essas 3, o meu objetivo era a iluminação. Então, eu dizia assim, eu estou indo para essa experiência, ou para me iluminar, sair de lá iluminada, ou para chegar mais perto. E nas 3 experiências, gente, principalmente na segunda e na terceira mais ainda, eu vi, hoje eu entendo, porque na época eu não tinha capacidade de entender, mas hoje eu entendo que eu não estava preparada, porque a iluminação, a morte do ego, a aniquilação do ego me foi mostrada, mas me deu tanto medo que eu pedi pelo amor de Deus para parar, que eu não estava preparada. Eu nem sabia, eu não tinha consciência, eu não tinha consciência, gente, do que eu estava pedindo. E depois que terminou a experiência lá, com a medicina da floresta, a ayahuasca, eu fiquei assim, eu dizia, ai meu Deus, nunca mais. Mas aí voltava aquele desejo de me iluminar de novo e eu dizia, eu vou de novo, quem sabe é dessa, né? Aí vinha a oportunidade da iluminação ali e eu me dava desculpa a gente falar essas palavras, mas são palavras que eu uso no dia a dia, então não tem que ser outra pessoa na internet, né? Me dava um cagaço tão grande, porque realmente é uma sensação de que você vai morrer, de que você vai cair num buraco negro. E dá muito medo. Mas não é a gente que fica com medo, é o ego, né? E você pensa que você vai desaparecer. E na época eu achei... Aí a pessoa culpa a experiência, mas não é a planta, não é nada, é porque... Enfim. E aí passaram-se meses e eu continuei estudando. Aí... E sempre a espiritualidade me conduzindo nessa jornada. Aí veio uma mensagem da minha centelha através de uma pessoa que me disse assim, Mai, e como que essa pessoa do nada ia falar isso? Ela nem sabia que eu estava pesquisando iluminação nem nada. Mas ela veio e me disse assim, e na hora eu percebi que era como se ela estivesse canalizando. Ela disse assim, sabe uma flor? Quando um botão de rosa, ele tá fechado, você não vai ter uma rosa se você for com as suas mãos abrir pétala por pétala na marra. A flor, a rosa, ela vai desabrochar quando ela tiver que desabrochar. Assim é a iluminação. Ela vai acontecer quando você estiver pronta, quando você estiver preparada. Aí, mesmo com isso, eu não tinha entendido ainda. Eu continuei tentando na marra matar meu ego, tentando não ter desejos, tentando me anular. E, na verdade, eu cheguei a perceber que eu estava criando mais sofrimento porque eu não estava matando meu ego. Eu estava caindo num erro que muitos buscadores da espiritualidade cometem, que é criar uma identidade de um ego espiritual, aonde eu vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar das minhas roupas, dos meus pensamentos, com quem eu falo, com a minha energia, e vou ficar só acendendo incenso, e aí eu comecei a me tornar uma religiosa espiritualista, né? E aquilo começou
a substituir o ego anterior pelo ego espiritual, que dizem, né, os estudiosos da iluminação, que o ego espiritual é o último adversário a ser vencido. Porque ele vem também com a arrogância de que eu sou mais espiritual que o outro é materialista, porque o outro fala de dinheiro, porque o outro quer, o outro quer uma Ferrari, ele não sabe que não é isso que nos satisfaz. Aí vem aquele ego espiritual que começa a diminuir, a condenar os desejos do outro, né? E diz assim, olhe para mim, eu sou mais espiritual porque eu não fico desejando essas coisas. No fundo deseja. E aí eu comecei a perceber isso. Gente, onde eu vou chegar? Recentemente eu tive um sonho que eu compartilhei com vocês, com Robert Adams. E eu estava na Califórnia. Depois, pesquisando a vida dele, eu percebi que ele ensinava os satsangs dele na Califórnia, né? Era lá que ele ensinava. E no quarto do hotel que eu estava hospedada, eu andando pelo corredor, ele vinha lá do fundo do corredor. E ele estava vestindo um kimono branco. E brilhava muito, ele tinha uma luz, uma serenidade, uma sensação assim, de amor incondicional. Meu Deus, que felicidade e alegria vê-lo. E eu falava, Robert Adams, nossa, mestre, que honra te encontrar aqui, que bom te encontrar. Aí ele me falava assim, aí o silêncio é o caminho para a iluminação. Aí eu dizia, eu sei, toda animada, tagarela, falante. Eu sei, a coisa que eu mais quero nessa vida, iluminação, mestre. Aí ele fazia, se você quer isso, então seja a testemunha silenciosa. Seja a testemunha silenciosa. Gente, acordei tão bem, sabe? Me sentindo tão feliz. E entendi que o caminho da iluminação não é sobre matar o ego, tipo, com as minhas ações. É sobre simplesmente deixar ele passar fome e ele naturalmente desaparecer. Porque qualquer sensação e atitude de que eu sou a fazedora das ações, eu me torno um ego. Porque se há senso de autoria, há ego. Então eu estava na busca como a buscadora espiritual que queria a aniquilação, a caça ao ego, né? A aniquilação do ego. Então eu estava fazendo. E quando você faz, você está sendo um ego, você está sendo um autor de algo. E ficar em silêncio e ser a testemunha é você estar em estado de presença. É você observar sem se envolver, sem se identificar emocionalmente, mentalmente com a situação. Não significa ficar sem fazer nada, mas significa estar com a mente sem pensamentos. O Robert Adams dá um exemplo que é muito bom. Ele fala do exemplo da água de um rio ou de um lago. Água de um lago, né? Que o rio ele anda. É uma água ali. Quando a água ela está parada, ela está calma, a superfície da água se torna um espelho, se torna translúcida. A luz consegue passar ali, você consegue perceber as imagens. E quando você atira uma pedra na água, você cria ondulações que começam a criar vibrações na superfície da água que nada mais é nítido ali. Então ele diz que quando você vive a vida em estado de presença, sem pensamentos, você está sendo uma consciência translúcida, transparente para a consciência passar, para a luz divina passar. Então, o silêncio, quando ele fala, e a observação, é você não se envolver mentalmente. E se você não envolve-se mentalmente, você não envolve-se emocionalmente.
é você simplesmente lavar a louça e estar lá lavando a louça, sem pensamentos, em silêncio. Agora, se você vai lavar a louça e na sua mente estão pensamentos como: eu não deveria estar lavando essa louça, era a vez dele de lavar a louça, era ela que tinha que lavar, ele nunca me ajuda. Nossa, mas eu odeio essas panelas. E a mente está o tempo todo tagarelando e falando. Você não está sendo a testemunha silenciosa. Muita gente está com a boca fechada, mas a mente está uma zona de guerra. Então, quando ele fala em silenciar, ser a testemunha silenciosa, é você cessar os pensamentos. Se tornar, quando você para de pensar, você se torna um canal translúcido, desobstruído para a passagem da luz. Aí eu entendi. É por isso que o Eckhart Tolle fala que depois que ocorreu a iluminação dele, a experiência de iluminação, 80% do dia dele é vazio de pensamentos. É por isso que o Michael Singer fala no livro dele, A Alma Indomável, que a gente não tem que se tornar nada. A gente só tem que se livrar da mente. E o que é a mente? O que é o ego? A mente não observada. O piloto automático que fica tagarelando de forma inconsciente, autônoma na nossa cabeça. Então eu não tenho que me tornar uma pessoa melhor, mais espiritualizada, alcançar níveis e tal, e níveis. Eu posso alcançar se eu quiser ir até para a dimensão lá de cima. Só que isso não vai me trazer a transcendência total. Inclusive o Michael Singer é ele não fala isso no livro dele, ele fala isso nos podcasts dele. Ele fala o seguinte, de forma meio que velada, ele fala: eu já vi tudo isso. Ele fala que já viu a aura de um ser de densidade superior, de iluminação, de luz, né? Que é uma aura branca, que ela atinge uma cidade inteira. Um ser de luz, numa cidade, ele é capaz de iluminar a cidade inteira. A cidade inteira, o raio de alcance da luz é imenso. Então ele conhece esses outros. Inclusive ele mesmo fala: eu já estive lá, eu já vi tudo isso, mas é tudo jogo de Maia. Ele fala, é jogo de Maia. Maia é multidimensional. Você pode continuar brincando de Maia em outras dimensões, nascendo como um ET em outra densidade. Você pode brincar de ser. E Maia é muito grande as possibilidades. Tudo é possível dentro de Maia. Mas você continua dentro de Maia. E Maia é tão grande, é enorme, 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 enorme. Mas o único caminho de saída é o silêncio. É a observação. Na minha terceira e última experiência que eu tive com a ayahuasca, que eu não estou falando que eu recomendo para ninguém, mas eu só estou contando a minha história de buscadora, que eu queria a iluminação, foi uma experiência muito, 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 muito difícil a primeira. Eu pensei que eu ia ficar louca. Foi assustador. A minha consciência se expandia de uma forma que não cabia dentro de mim, e eu ficava desesperada, porque parecia que eu estava sendo esticada, espichada na marra, ao ponto de que eu não ia aguentar, eu ia enlouquecer com tanta informação. Foi quando eu acessei a minha memória de arcturiana, me acessei, falei com foi uma coisa muito, 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 muito forte. E eu em desespero,
eu pedi, por favor, eu só quero ser a Maia Andrade temporariamente humana. Para eu voltar para essa realidade, eu ficava falando, eu escolho, eu falava muito essa palavra escolha. Foi por isso que eu vim muito forte dessa última experiência com essa coisa de escolher. Porque eu vi que a gente escolhe realmente lá do outro lado, né? O nosso eu maior escolhe, não é o nosso ego que escolhe. Eu escolho ser a Maia Andrade temporariamente humana, eu escolho ser a Maia Andrade temporariamente humana. Eu falava para que eu voltasse para o meu corpo, para a minha sanidade, né? Que eu achava que era sanidade. Então, quando eu fui para o segundo tempo dessa mesma experiência, a voz falou assim para mim, senta, porque agora eu vou te ensinar como passar por situações que você não quer passar. Como que você passa por situações que você não quer passar. Você vai sentar aí e vai só ficar calada e observar. Aí eu sentei. Gente, eu fiquei nessa posição de lótus, assim, de olho fechado, às vezes eu abria, igual uma estátua. Eu nem sei quantas horas eu fiquei nessa posição. Mas eu estava, né, sob o efeito da ayahuasca, então meu corpo nem sentia aquela posição. E nisso, eu vi que era aparecia para mim que tudo que estava dentro do campo dos meus olhos era como se fosse uma tela quadrada de TV. E aí eu dizia, é só um filme. Aí a voz falava, isso é um filme. Sabe onde você está? O seu eu verdadeiro? Você não está dentro do filme. Você está na sua casa, sentada, assistindo o filme. Aí eu não conseguia entender isso que a voz estava me falando. Por quê? Porque eu não tinha o entendimento ainda que eu tenho hoje, que, enfim, é como se eu não tivesse as peças que precisavam desse quebra-cabeça, sabe? E aí eu saí, eu dizia assim, mas como que eu tô na minha casa? Eu tô aqui. A identificação com o corpo era tão grande que eu não conseguia entender que aquilo era um filme e que eu não estava dentro dele. Eu continuava presa no corpo. Aí a voz falava, ok, então imagina que você tá na sua casa e que isso aqui, ó, é a tela. Aí eu imaginava, e era como se eu saísse de dentro daquela realidade e estivesse em casa e eu sentia uma paz. Ai, nada que tá na tela pode me atingir. Ai, eu tô só assistindo. Entendi. Aí, pois é assim que você faz para não sofrer. É assim que você faz para passar por situações que você não quer. Só que eu não tinha capacidade de compreender isso na profundidade. E eu percebia um negócio que parecia um vulto preto, que quando eu conseguia sair de dentro do filme e só observar a tela de fora, aquele vulto preto ficava desesperado me procurando. Mas não tinha como ele me achar porque eu era só observadora. É como assim, imagina você está assistindo um filme e o personagem principal do filme, ele quer encontrar você. Eu sei que tem alguém me olhando aqui. Tem alguém me assistindo, eu não sei quem é, como se tivesse uma câmera escondida. E o personagem dentro do filme, ele quer ver você que está assistindo ele. Só que é impossível esse personagem ver você, porque você não está dentro do filme. Por isso que o nosso eu superior não está dentro do filme. O todo, o absoluto, ele não está dentro do filme, ele assiste o filme. O personagem dentro do filme não tem como ver quem está assistindo ele, é impossível. Entende? Quando você está assistindo o filme, não tem como quem está dentro do filme saber que você está assistindo. Mas ele pode sentir que tem alguém assistindo ele. Mas como ele não tem como sair de dentro da tela e entrar dentro da sua casa para te ver. Era isso que foi me ensinado nessa última experiência, mas aí eu ainda vou publicar o texto que eu escrevi vindo no avião de volta para casa depois dessa experiência. E depois que eu cheguei em casa, eu ainda passei dias. Eu olhava assim, por exemplo, eu estava andando de carro com o Elcio dirigindo, eu olhava para uma árvore e a minha consciência, tchum, igual um raio, entrava na terra. E eu começava a ver tudo que tinha dentro da terra. Eu estava dentro da terra e dentro do carro, da minha mente ao mesmo tempo.
E aí eu olhei, tinha umas caixas de papelão, foi até quando eu lancei meu segundo livro, e eu olhei para aquela caixa de papelão e minha consciência, tchum, igual um laser, entrou na caixa de papelão, e eu comecei a ver as fibras do papelão. Ao mesmo tempo que eu estava em mim, eu estava lá. E aí vinha, sabe, você é a consciência que observa, só observa, você é a observadora. Aí me dizia assim, você não é a fazedora. Como é que você que está assistindo o filme pode entrar dentro do filme e fazer algo lá dentro? Não vai, porque o filme está gravado já. Você está assistindo. Imagina você estar sentado na sua casa assistindo um filme de uma trama policial e você fica lá tentando ajudar o detetive principal a descobrir quem é que cometeu o crime. Ele nem tá te ouvindo. O filme já gravou e você tá tentando entrar dentro da tela para fazer o filme. Entendeu? Você pode se emocionar, você pode chorar, você pode sofrer, mas você continua sentado no sofá da sua casa, chorando diante de uma TV. Entendeu? Ai, gente. Isso me foi mostrado na última experiência, mas na época, eu não tinha capacidade de entender, fiquei confusa. Só quando a gente esquece que a gente está assistindo o filme, que é só um filme. Ai, meu Deus, eu tenho que parar essa live. Ai, meu Deus. Ai. É. Mas a prática vai de ir lembrando que é um filme, que eu não estou dentro do filme, que eu sou a consciência que observa. Se você está diante da TV, você só vai sofrer com o filme se você se identificar com o filme, com o personagem. E na verdade, todos vocês pagam ingresso no cinema para sofrer. Eu vou assistir esse filme de guerra, esse filme de drama, e eu vou sofrer. E vocês saem chorando, dizendo que o filme é bom. Nem se percebe que escolheram sofrer com o filme, mas acham divertido. Vocês se divertem. Se o filme faz vocês sentir, é porque ele é bom, né? É. A vida é assim, é um filme, gente. A vida é um filme. É só quando a gente esquece que a gente perde a graça, que a gente fica tenso, sisudo, né? Sem alegria, com sofrimento, com dor, chorando, triste, né? Mas tá tudo bem, todo mundo vai despertar. Ninguém foi esquecido e abandonado. É você que decide quanto tempo você quer ficar dentro da ilusão de forma inconsciente. É você que decide. Mas uma coisa é certa, uma hora você vai ter que despertar. Ai, mas eu quero despertar só 50%. Tudo bem. Você pode. Desperta 50% só. Você está no caminho. Está sendo conduzido. Está sendo conduzida. Guiado. Todo mundo está sendo guiado. O filme, ele é lindo. Ele já foi gravado, gente. Ah, o controle. Tinha um controle remoto.
na experiência. Só que esse controle remoto não alterava o filme. Ele não alterava o filme. Você altera o filme? Ah, eu vou mexer no meu controle remoto e eu vou fazer o final do filme ser diferente. Não. Mas o controle remoto, ele pode mudar a programação que você está assistindo. Ah, eu vou parar de assistir esse filme de guerra, não quero mais. Por quê? Porque não está me fazendo bem, não está me divertindo mais. Muda de canal e assiste outra coisa. Dentro do Netflix de Maia, tem uma infinidade de possibilidades para você assistir, se distrair e se entreter. Ah, eu vou assistir a minha vida do passado. Pra quê? Você já passou, não quer mais. Por que fica botando play de novo? Aí deixa eu voltar o filme do passado e play. Aí eu assisto de novo. Choro de novo. Pra quê? Assiste outra, muda de canal. Muda, sintoniza outro programa. Outro programa. Esse é o seu poder. O teu foco. Aonde a tua atenção vai estar. E não tentar manipular e controlar as pessoas. Ai, eu tenho que controlar, ele tem que agir diferente, ela tem que ser do jeito que eu quero. Isso sofre. Isso é sofrimento. Você só tem que escolher para onde você vai colocar a tua atenção. Aqui não tá bom? Não tô gostando? Ok, muda a atenção e põe em outro lugar. Muda o canal. Você vai ficar... Imagina uma pessoa, olha ali, meu pai tá assistindo futebol. Tô odiando esse jogo. Não quero mais assistir esse jogo. Ei, quem tá com controle? É só você pegar o controle, ó. Plim, mudar o programa. Por que você chora se o controle remoto da programação está na sua mão? É só você mudar o foco da sua atenção. Não tá gostando do que tá passando na TV? Plim, muda o canal. Como que eu faço isso na prática, Mai? Parando de dar foco, de dar energia, de dar atenção para o que você não quer. Ai, eu não quero pensar na escassez. Então pensa na prosperidade. Ah, mas eu não tenho prosperidade. Então arruma um jeito de olhar para a prosperidade e se sentir próspero. Ah, eu não gosto de fazer a lista dos aspectos positivos. Isso é um jeito de mudar o canal. Ah, mas a realidade tem que mudar para eu poder mudar. Ninguém vai mudar. Você que está com o controle. É o mesmo que você sentar na frente da TV, o controle está na sua mão e você ficar chorando que não quer mais assistir aquilo na TV. Porém, você está esperando a TV mudar de canal sozinha. Não vai mudar. É você que está com o controle na mão e a TV vai mudar. Se você pegar o controle e mudar. Como é que você faz isso? Mudando o foco da sua atenção. Para de dar vida, de dar atenção, de dar energia para os pensamentos do passado, para os pensamentos da preocupação com o futuro. Nem aconteceu isso. E você já está assistindo filme mental do que pode ser que aconteça. Gasto de energia. Inútil. Pega a sua energia e vive o agora. Problemas realmente não existem. Porque quando existe, o que está na tua mão e você pode resolver, você resolve na hora. Se está no passado, não é problema, porque já passou. Se está no futuro, também não é problema, porque nem chegou a existir. Só é problema o que está na tua frente. E é interessante eu falar isso para vocês, porque essa noite mesmo, um sonho didático veio. Eu vinha aqui atrás, nesse quintal, e via um vaso de planta, que eu amo plantas, e a raiz dela tinha crescido tanto que estava explodindo o vaso. E tinha duas mais, ou seja, 2 filmes, 2 possibilidades de reação naquela situação. Uma delas chorava e se lamentava. Ai, que absurdo, porque o vaso, e agora onde eu vou botar ela? Cresceu muito, poxa, que pena, quebrou meu vaso. E nada fazia, só reclamava da situação do vaso. A outra mãe chegava e dizia, olha, cresceu, vamos ver o que a gente pode fazer? Ah, vamos botar no outro vaso, tá aqui, ó, um outro vaso maior. E ela, sem ficar reclamando nem nada, ela resolvia, nem pensava, até meio fria a situação ali, na atitude dela. Ok, vamos lá, pegou, tal, mudou o vaso, pronto, resolvido, acabou, foi embora. Aí nesse sonho didático, são essas 2 atitudes que você tem.
O problema é só o que está na tua frente, que exige uma ação na hora. Não é uma coisa hipotética que pode ser que aconteça. Não, isso não existe, não é problema real. Não, mas e se fizer isso? Não existe. Por quê? Não existe. Porque ainda não aconteceu. Mas é porque lá no passado ele fez isso, ela fez aquilo, isso aconteceu comigo. Não existe mais. Acabou. Tá aqui diante de você para resolver? Não tá, então não é real. Deixa para trás, muda o canal. Entende? Eu escolho o que eu quero assistir. Eu escolho para onde a minha energia vai. Em uma dessas minhas experiências, eu via o tecido da realidade, Maia, que era uma infinidade, um tecido imenso, vivo, como se fosse um organismo vivo se mexendo, e com uma infinidade de mandalas, de formas geométricas, ondulações, cores, né? Calendoscópio de cores. E aí falava a voz assim, escolha. Aí, como eu era tudo, eu dizia assim, eu escolho ser a Maia Andrade temporariamente humana. Aí eu falava, eu escolho. Aí, nessa escolha, vinha um laser assim, ó. E acertava no centro de uma das mandalas ali. E o laser ficava lá. E eu dizendo, eu escolho ser a Maia Andrade temporariamente humana. E o laser forte naquele ponto específico. E eu ia me transformando na Maia Andrade temporariamente humana. Entendeu? Aí a voz me dizia, é assim que você escolhe. Você escolhe e põe a atenção e foco lá. E deixa lá. Mas não é tentando manipular as situações, as coisas, as pessoas, conversando aqui e ali, dando os seus jeitos, os seus malabares. Não! Você só tem que pegar o controle, plim, põe na programação que você quer assistir, põe a sua atenção lá e só assiste. Silenciosamente. Só assiste. Sem se envolver. Só assiste. Esse é o segredo. Isso é iluminação. E os iluminados têm essa capacidade de assistir, sem se envolver. De assistir, fluir com a vida. Logo, a única escolha que eu tenho é o que programação eu vou assistir. E como eu vou assistir essa programação? Reclamando, me vitimizando, ou igual a Mai 2 do sonho. Que chegou lá e disse, o vaso ficou pequeno, ok, bora, tá. Resolveu, pronto, acabou, passou. Entendeu? As coisas são vividas num instante do segundo do momento. Viveu aquilo, deixa para trás e continua. Tem mais ali para frente. Entende? Sabe uma criança de 2 aninhos, 1 ano e meio, 2 aninhos. 2 aninhos é uma idade ideal. Ela tá brincando com o brinquedo, não demora muito, ela tá brincando com a bola, demora muito, largou a bola, agora tá em outra coisa, tal. Não há apego, não há aderências da consciência nas experiências. Essas aderências é que nos fazem sofrer. Aí ficou aderido, grudado, coagulado numa energia lá de trás do que aconteceu. Passou 15 anos e continua pensando nisso. Continua assistindo o mesmo programa há 15 anos. Compreende? Gente, tudo isso que eu estou falando para vocês são reflexões e insights da minha jornada de iluminação. Da minha jornada e que eu vou trazendo para vocês nas postagens, no dia a dia. É isso. Gente, vou terminar essa live, tá? Eu desejo muito, muito, muito que a audiência aqui do Temporariamente Humana esteja no propósito, no caminho que eu estou, né? Então eu tenho conteúdos para todos os graus. Porque vocês viram o meu processo, estão vendo o meu processo. Aonde eu comecei, de onde eu vim, conforme eu fui evoluindo, fui crescendo, né? Fui chegando nessa conclusão da iluminação. Ser a chave, o ponto final, né? Ser o último degrau. Que até os seres de luz mais avançados também estão buscando isso. Por isso que muitos deles vêm para a esfera humana como voluntários, porque daqui é mais perto para a iluminação do que de lá.
Porque pensa no círculo, nos extremos se tocando. O todo é o nível máximo. A matéria física aqui é o nível mais baixo. Então, é como um círculo. É um círculo. Você pode ir da extremidade para outra extremidade, ou você pode rodar todo o caminho de volta por aqui, que é mais demorado, mas você vai ter muita diversão e experiência, né? Com certeza, um ser de 7ª densidade tem muito mais possibilidades e acesso à informação do que nós aqui humanos. Porém, ele ainda não chegou lá. Ele também está querendo chegar, igual a gente, tá bom? Beijo da minha centelha para a sua e vamos seguindo. Até mais, gente.